Bom, agora a gente vai falar sobre os títulos do nosso plano de compensação, o que você precisa fazer para avançar cada um deles e aí poder crescer no nosso plano de marketing. Bom, agora a gente vai falar sobre os títulos e reconhecimentos dentro do plano de compensação da Juness, né? E toda grande caminhada, ou seja, toda grande escadaria, ela tem um primeiro degrau. E assim é dentro do plano de compensação. O primeiro passo a uma pessoa se envolver com a empresa é ser cadastrada como associado. Bom, o associado, ele paga uma taxa e muita gente duplica erroneamente uma taxa de cadastro, e não é uma taxa de cadastro, é uma taxa de acesso a toda a plataforma, né, que a empresa oferece. Então, o que o associado tem de benefício? Primeiro que ele compra os produtos com desconto, ele compra o produto realmente com preço de atacado, tendo a possibilidade de vender o produto a preço de varejo. Ele tem acesso ao escritório virtual, ao J-Office, ele tem acesso ao aplicativo mobile, ele ganha a loja online personalizada, ou seja, ele vai ter a URL para poder comercializar produtos e ter clientes em qualquer país que a empresa esteja operando. O associado pode sim cadastrar novos distribuidores, pessoas que querem construir um negócio. E então o associado recebe o bônus de clientes, toda vez que ele tiver clientes cadastrados, ou o bônus de primeiro pedido, desde que os seus diretos tenham comprado um combo, ok? Ele só não tem os recebimentos de ciclos, matching bônus e os outros bônus, porque ele não está começando da maneira correta para ser um distribuidor. Ele está começando para realmente ser associado e ter acesso a esses benefícios que eu acabei de falar. O próximo passo seria se tornar um distribuidor. Para um associado se tornar um distribuidor, ele precisa adquirir no mínimo 100 CVs dentro de um período. E o período dentro da Juness entende-se junho, julho, janeiro, fevereiro, é um mês. Não é o período de cadastro de 30 dias após o cadastro, é o período do mês. Então, a partir do momento que ele adquire 100 CVs dentro de um mês, ele passa a ser um distribuidor. Então, o associado ele pode fazer isso no primeiro mês, pode fazer diretamente, ou seja, eu cadastrei hoje alguém e esse alguém comprou o primeiro pedido 100 CVs. Ele já deixa de ser um associado, ele já passa diretamente ao patamar de um distribuidor. Agora ele pode se envolvendo aos poucos, eu cadastro ele como associado. Mês que vem ele adquire os produtos, pronto. Mês que vem ele passa a ser um distribuidor. O distribuidor ele está apto já a ganhar os bônus por construção de equipe, ou seja, fechar ciclos, ter os outros recebimentos, né? O próximo passo seria se tornar um executivo. O que é um executivo? É uma pessoa que tem 2 distribuidores pessoalmente cadastrados, importante falar, um em cada equipe. Ou seja, ele precisa ter um patrocinado na direita e um patrocinado na esquerda. A partir daí é com ele. Mas a partir do momento que ele fez isso, ou seja, que o distribuidor cadastrou 2 pessoas diretamente com pelo menos 100 CVs em cada equipe, ele se torna um executivo. Então ele já vai começar a ter recebimentos de ciclos, ok? Os próximos patamares de executivo seria se tornar o Jade, Pérola e Safira. Bom, para se tornar um Jade, a pessoa precisa ter 4 executivos cadastrados pessoalmente por ela, ou 8 distribuidores diretamente cadastrados por ela. Então ela pode fazer isso sozinha, ou seja, ter 8 cadastros diretos, ela se torna um mais novo Jade. E ela vai ter o recebimento da profundidade do match bônus de um Jade por um ano. A partir do momento que ela se torna um Jade, ela é um Jade por um ano e vai receber a profundidade de primeiro nível, ou seja, 20% do primeiro nível, aí o período que ela estiver como Jade, ok? Pérola automaticamente já recebe 2 níveis. Para se tornar um Pérola, a gente está falando que a pessoa precisa ter 8 executivos cadastrados, ou seja, formar 8 executivos pelos diretos cadastrados por ela, ou ter 12 distribuidores cadastrados diretamente por ela. A partir do momento que a pessoa fez isso, ela já tem recebimento até do segundo nível, recebendo 20% do primeiro e 15% do segundo. É importante frisar que uma vez se tornando executivo, ou seja, eu me torno um Jade, eu vou lá e cadastro uma pessoa e essa pessoa se torna executivo, ela é executivo por um ano. A não ser que ela seja cancelada por normas, que ela peça cancelamento, mas ela não necessariamente nem precisa estar ativa. A partir do momento que eu formei um executivo, esse executivo conta nessa escada por um ano. Então, se eu faço um executivo no mês de março, por exemplo, 3 executivos no mês de abril, ótimo, eu acabo de me tornar o mais novo Jade da companhia e vou ter esse recebimento de 20% do primeiro nível. E assim por diante. Então ele é um trabalho que ele vai se acumulando desde que a pessoa inicie o trabalho da maneira correta. O Safira
precisa formar 12 executivos, ele já não tem mais a possibilidade de formar somente cadastros, ou seja, somente distribuidores, ele precisa sim formar um executivo, e para se tornar um Safira são 12, e o Safira já tem recebimento até 3 níveis de profundidade. Aqui é importante frisar que o Safira, desses 12 executivos, pelo menos 3 precisam estar na equipe maior, ok? O Jade precisa ter pelo menos um, né? Afinal, senão ele não teria nem se tornado executivo. Então o Jade precisa ter um cadastrado na maior, o resto pode ser na menor. O Pérola, dos 8 executivos, ele precisa que pelo menos 2 estejam na equipe maior. E o do Safira para frente, ele precisa que pelo menos 3 estejam na maior. Daí para frente não tem mais exigência nenhuma de lado. Perceba que até o Safira a gente não falou em pontuação na menor, ou seja, não falou em fechamentos de ciclo. Ninguém precisa ter pontuação para chegar até o nível de Safira. E não tem limite, a partir do momento que está recebendo os ciclos, também não tem limite de recebimento, não tem trava em nenhum dos patamares. A grande diferença é que você vai crescendo no matching bônus dentro da companhia. Os próximos patamares a gente já está falando em Safira Elite. Aí sim, Safira Elite precisa fazer a mesma configuração de um Safira, porém adicionar 100 ciclos. A partir do momento que ela tem um fechamento de 100 ciclos no mês, aí é importante frisar, não é na semana, é no mês. Fechou o ciclo, se torna um Safira Elite. O Rubi, ele precisa ter os 12 executivos e o fechamento de 200 ciclos e 2 linhas de Safira. O que seriam 2 linhas de Safira? Podem ser 2 pessoas que se tornaram Safiras, mas aí não necessariamente cadastros diretos. A questão daqui para frente de Rubi podem ser na profundidade. Linhas de Safira na profundidade. Eu patrocinei o João, que patrocinou o José, que patrocinou a Maria. E a Maria se tornou uma Safira. Ótimo, já é uma linha de Safira que eu tenho, uma linha de patrocínio pessoal que eu tenho de Safira, tá? E o Rubi já tem um recebimento até o 4º nível de profundidade. Um Esmeralda precisa ter 12 executivos, fechamento de 500 ciclos no mês e ter 4 linhas de Safira, e vai receber até o 5º nível de profundidade. E o próximo patamar seria chegar a Diamante. O Diamante são 12 executivos, 1000 ciclos no mês, 6 linhas de Safira, e aí ele tem o recebimento até o 6º nível de profundidade, mais o pool de diamante, que dá um incremento gigante aí na renda. E os últimos patamares, a gente falando em Double Diamond, Triple Diamond, Presidential Diamond, Imperial Diamond ou Crown Diamond. Óbvio que a gente está falando vai crescendo os volumes, vai crescendo os valores também de recebimento, né, nessa escadinha. Então a gente está falando aí um Double Diamond, ele tem que formar novos diamantes, né, ter 1.500 ciclos no período, no mês, e seja 2 linhas realmente de diamante, tá? Se formou isso, ele recebe até o 7º nível de profundidade, daí para frente não muda mais, é até o 7º nível de profundidade, e você recebe o pool. E o grande incremento de Triple Diamond para frente é que você tem o recebimento de bônus pontuais, ou seja, quando você atinge o patamar como Triple Diamond você recebe $100 mil, como Presidential você recebe $250 mil, como Imperial Diamond $500 mil, e como Crown Diamond a gente está falando em recebimento de $1 milhão ao atingir aquele patamar, ok? Os níveis, óbvio que vão subindo, vai aumentando o volume. Um Triple Diamond tem que ter 4 linhas de diamante e 2.000 ciclos fechados. Um Presidential Diamond tem que ter 3.000 ciclos fechados no período e 6 linhas de diamante. Um Imperial Diamond tem que ter 4.000 ciclos fechados no período, né, de um mês e 8 linhas de diamante. E um Crown Diamond, que seria o último patamar hoje criado pela companhia, são 5.000 ciclos no período de um mês e 10 linhas de diamante dentro dos teus patrocínios, ok? Só que lembrando que até chegar nesse patamar, um dia a pessoa se tornou um associado, um distribuidor, ou seja, tudo que é grande começa pequeno. Então esse patamar de crescimento é importante que você entenda o que você precisa fazer para chegar no próximo patamar, aonde você está e o que você tem que fazer para chegar no próximo. Então hoje, traça as tuas metas e siga em frente, ok? Um abraço.